Olá, estudantes! Estamos ao vivo no canal do YouTube do Colégio Estadual Jorge Amado. Vamos ministrar hoje uma aula de História Antiga, a civilização grega. Então, convidamos todos os estudantes para o início da nossa aula. Eu sou o professor Jesuíno Andrade, professor de História, e vou trabalhar com vocês esta aula. Então, sejam todos bem-vindos, os estudantes chegando já, sintonizando no nosso canal do YouTube. Vou compartilhar com vocês agora um slide para que nós possamos iniciar essa nossa aula sobre a Grécia Antiga. Então, estou compartilhando a tela com vocês e hoje vamos fazer uma viagem pela Grécia Antiga. Então, aqui está o slide e é com esse slide que nós vamos dar a nossa aula de hoje. Temos aí a civilização grega. Então, nós vemos aí na foto as ruínas da Acrópole, da antiga cidade de Atenas, na Grécia. Então, vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, vamos falar da localização da Grécia Antiga, dessa importante civilização. A civilização grega, ela desenvolveu-se na Península Balcânica, situada no continente europeu, conforme esse mapa está mostrando para vocês. Então, a Grécia Antiga teve uma importante civilização que se desenvolveu na Península dos Balcãs. E essa região fica situada no continente europeu. Então, é uma região onde tem muitas ilhas. Até hoje, são bem conhecidas as ilhas gregas. Dando continuidade, nós vamos falar o litoral grego, ele é bastante entrecortado, o que facilitou o surgimento de muitos portos naturais. O relevo é marcado por suas montanhas. Na imagem que nós estamos vendo na tela, podemos observar o topo da montanha mais alta da Grécia, o Monte Olimpo. Então, o famoso Monte Olimpo. Na época, os gregos acreditavam ser o lugar onde os deuses moravam. Então, esse Monte Olimpo, que é a montanha mais alta que existe na Grécia, então, na antiguidade, na época em que desenvolveu-se a civilização grega, eles achavam que nesse Monte Olimpo viviam os deuses, já que os antigos gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. E as Olimpíadas têm relação com esse Monte Olimpo. As Olimpíadas, como nós sabemos, surgiram na Grécia Antiga e os gregos criaram as Olimpíadas a partir do mito, a partir da lenda de que os deuses competiam entre si no Monte Olimpo, que é esse monte que nós estamos vendo na imagem. Então, em relação aos aspectos geográficos, a Grécia tem um litoral cheio de ilhas, né? Bastante entrecortado. Então, tem muitos portos. Então, os antigos gregos, eles eram navegadores. Eles foram para os mares e chegaram a grandes distâncias. O relevo do território da Grécia também é marcado por muitas montanhas. Uma dessas montanhas é o famoso Monte Olimpo.
Vamos falar da história da Grécia Antiga. A história da Grécia, ela é dividida em 5 períodos. Então, os historiadores, para facilitar o estudo da civilização grega, dividiu a história nesses 5 períodos. É o que nós chamamos de periodização. Então, o primeiro período da história da Grécia é chamado de pré-homérico, que foi o período em que houve a ocupação dos povos formadores. Então, os primeiros povos que habitaram a região, o território da antiga Grécia. A palavra pré significa antes. Então, pré-homérico quer dizer antes do período homérico. O período seguinte é exatamente o período homérico, que é quando houve a formação dos gêneros, a base familiar. E esse período homérico, as histórias dessa época, nós conhecemos por causa de 2 obras importantes da literatura universal, Ilíada e Odisseia, que são obras atribuídas ao poeta grego Homero. Então, o período homérico da história da Grécia é o período relacionado à formação dos gêneros na antiga Grécia, quando criaram as bases familiares, e também o período relatado nas histórias da Ilíada e da Odisseia do poeta Homero. Depois nós tivemos o terceiro período da história da Grécia, que foi o período arcaico. No período arcaico, também chamado de antigo, quando houve a formação da polis. A polis era as cidades gregas, as cidades-estado. Era assim que eram chamadas as antigas cidades na Grécia, polis. Depois do período arcaico, tivemos o período clássico, que foi quando houve o apogeu, ou seja, o auge, o momento mais importante da cultura dos gregos. É nesse período clássico que vai surgir os grandes filósofos da Grécia Antiga. Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras e diversos outros filósofos e pensadores. Depois vem o chamado período helenístico, que é quando a Grécia, a civilização grega, já estava em decadência, e aí vai acontecer o choque com os romanos e os macedônios. Acontecerá guerra entre os gregos e o Império Romano e os macedônios. E aí os gregos vão acabar perdendo essas guerras e serão dominados por esses povos, romanos e macedônios. Macedônios por Alexandre o Grande. Então, recapitulando, a história da Grécia, ela é dividida em 5 períodos. Primeiro período, período pré-homérico. Segundo período, período homérico. Terceiro período, período chamado de arcaico. Quarto período, o chamado período clássico. E o último e quinto período, o período helenístico, né, que aí já é no período já de decadência dos gregos, né, decadência das cidades, das polis gregas e a dominação por outros povos, dentre eles os romanos e os macedônicos. Continuando com a nossa aula, então vamos ver aqui o próximo slide. Vamos falar um pouco agora sobre a economia, né? Falar da economia, né? da Grécia Antiga, como era essa economia. É importante saber sobre a economia no período da Grécia Antiga. A economia grega, ela era baseada no cultivo de oliveiras, de trigo e de vinhedos. Então, era uma economia agrícola, né? As oliveiras, né? De onde tirava o azeite, né? O trigo, os vinhedos, né? De onde se produzia as uvas, os vinhos, conforme suas possibilidades e condições geográficas.
Então, lá na Grécia Antiga, os antigos gregos, a economia deles era mais baseada no cultivo de plantas, dentre elas oliveiras, o trigo e os vinhedos. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, superado pela habilidade nos mares. Então, assim, o terreno lá de onde viviam os gregos era muito montanhoso. Então, isso dificultava o desenvolvimento da agricultura. Porém, eles eram muito habilidosos nas navegações, nos mares. A metrópole, quer dizer, a cidade lá da Grécia Antiga, ela exportava azeite, exportava vinho e perfumes em ânforas para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica. Então, as cidades gregas, elas vendiam mercadorias, já havia um comércio já desenvolvido na Grécia Antiga. Dentre os produtos que as cidades gregas vendiam, o azeite, o vinho, perfumes, né? Que eram exportados para toda a Península Balcânica. Além disso, também eles exportavam cerâmica. A produção de cerâmica também acontecia. Havia muitos artesãos gregos que faziam objetos de cerâmica para poder vender para outras regiões. Já as colônias que os gregos possuíam no mar Mediterrâneo e em outras regiões próximas forneciam madeiras para os gregos, peles, metais, lãs e até cereais. Então, a Grécia possuía algumas colônias que eram importantes para a sua economia, porque forneciam certas mercadorias que no território grego eles não possuíam. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Então, os antigos gregos, eles desenvolveram muito o comércio marítimo, eles eram bons navegadores, então eles já conquistaram os mares, o mar Mediterrâneo e outros mares, né? E eles já navegavam para regiões distantes, levando e trazendo diversos tipos de mercadorias. Então, o comércio já era bastante florescente na Grécia Antiga, entre as cidades gregas. Nós temos agora algumas imagens que são interessantes. Nas imagens, nós podemos observar uma ânfora de cerâmica grega, que é esse pote que nós estamos vendo aí à esquerda, que essa ânfora era uma espécie de pote feito de cerâmica que era para transportar perfumes, como eu falei anteriormente. Nós estamos vendo também uma antiga moeda da cidade de Atenas, que era uma das mais importantes cidades da Grécia Antiga. Sendo que nessas moedas, nós temos aí gravado a representação da deusa protetora da cidade de Atenas. Porque na Grécia Antiga, cada cidade tinha um deus ou uma deusa protetora, como se fosse o padroeiro daquela cidade. Então, são imagens de objetos que existiam na Grécia Antiga. A ânfora de cerâmica, que é esse pote que nós temos à esquerda da imagem, ele era utilizado para transportar perfumes, azeite também, e outros líquidos de uma região para outra, porque os gregos comercializavam muito os perfumes, azeite. E nós temos aí também imagens de moedas que eram já usadas no comércio na cidade de Atenas. Sendo que nessas moedas estão aí gravadas as imagens da deusa protetora da cidade de Atenas. Continuando. Vamos falar agora sobre a política, lá na época da Grécia Antiga. Ao contrário do que nós temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um Estado unificado. Então, quando a gente fala em Grécia Antiga, nós não estamos falando de um país. Nós não estamos falando de um império. Nós não estamos falando de um território unificado.
porque a Grécia Antiga não era um território unificado. Então, o território da antiga Grécia, ele era de fato ocupado por várias cidades autônomas. Então, essas cidades autônomas eram chamadas de polis. Então, existiam as polis gregas, chamadas também de cidades e estado. E por que elas eram chamadas cidades e estados? Porque cada cidade tinha sua organização política e administrativa própria. Uma cidade não dependia de outra na questão administrativa. Essas cidades elas eram independentes. Então, não existia um território unificado, um país. Naquela época, não. Na Grécia Antiga, não. Hoje existe um país, Grécia, unificado. Mas na antiguidade, não. Então, existiam essas cidades chamadas de polis. Né? E essas polis gregas eram cidades que possuíam autonomia administrativa e política, uma em relação às outras. Então, cada uma dessas polis tinha a sua própria organização social, religiosa, política e econômica. Então, não era da mesma forma a organização de uma cidade em relação a outra cidade. Não. Cada cidade grega tinha sua própria forma de organização social, política, religiosa e econômica. E quais foram as principais cidades, estados, que existiram na Grécia Antiga? As principais foram Esparta, muito falada essa cidade da Grécia Antiga, a cidade de Esparta. Atenas, outra cidade muito importante, também muito falada nos livros de história. Tebas e também a cidade de Corinto. Inclusive, essa cidade de Corinto ela é citada até na Bíblia, no Novo Testamento. Tem uma carta do apóstolo Paulo que ele escreveu para a comunidade que vivia em Corinto, a comunidade dos cristãos. Por isso que fala carta do apóstolo Paulo aos coríntios, que são os habitantes da cidade de Corinto, que ficava na Grécia Antiga. Então, essas eram as principais cidades-estados da Grécia Antiga. Dessas 4 que eu citei aí, as 2 mais importantes, que nós vamos estudar mais aprofundadamente, é Esparta e Atenas. Dando continuidade à nossa aula, nós vemos aí agora uma imagem que mostra as ruínas de uma polis grega, de uma cidade da Grécia Antiga. E como é que eram essas cidades? As polis, elas eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas e o núcleo principal. Então, minha gente, quando nós falamos na polis grega, nas cidades da Grécia Antiga, você tem que entender que essas cidades, elas eram autônomas, elas tinham uma administração própria, às vezes uma organização social própria, uma religião própria. E essas cidades, elas eram formadas por vilas, por moradias. Também existiam áreas agrícolas ao redor dessas cidades. E tinha ali o núcleo principal, que seria o centro da cidade. Era nesse núcleo principal que ficava a Acrópole. Então, toda a cidade grega da antiguidade possuía a Acrópole. Nós vamos explicar melhor mais adiante o que é a Acrópole. Era na parte mais alta da cidade, era tipo numa colina, num morro, que ficava a Acrópole. Tinha também a Ágora, que era o local onde se reunia os cidadãos para discutir os problemas da cidade, para debater a política, a democracia na Grécia Antiga. E tinha também o Haste, que era uma espécie de mercado, que era onde era feito o comércio. Era onde se vendia as mercadorias e onde se comprava. Então, na imagem que nós estamos vendo aí, à direita, nós vemos a Ágora da cidade de Tiro, que era uma cidade também da Grécia Antiga, e essa Ágora, ela tinha a função de ser a praça central. Então, era o lugar onde os cidadãos gregos se reuniam. Era onde eles debatiam, era onde eles discutiam a política.
Porque a política ela nasceu na Grécia Antiga. A ideia de política vem das cidades gregas, tanto que vem do nome polis, a palavra política, que era o nome que davam as cidades da Grécia Antiga. Então, nós estamos vendo aí as ruínas de uma dessas cidades-estados da Grécia Antiga, que é a cidade de Tiro. Dando continuidade, nós estamos vendo agora aí a Acrópole, a famosa Acrópole da cidade de Atenas, são ruínas da antiga cidade de Atenas, que existe até hoje, né? Foi preservado. Então, vocês estão vendo aí que no meio da cidade tem uma colina, né? Tem uma espécie de montanha. Lá no pico da montanha tem lá uma construção muito antiga. Então, é essa construção que fica lá no meio da colina, né, na parte mais alta da cidade, é chamada de Acrópole. Então, a Acrópole era o centro religioso da polis, quer dizer, da cidade. Era lá que os gregos prestavam culto aos deuses. Então, lá na Acrópole, abrigava o templo principal, né, da deusa ou do deus mais cultuado naquela cidade. A Acrópole também poderia servir de fortaleza militar, né, em caso de guerra, em caso de invasão da cidade por outros povos. Então, esse local, essa Acrópole, podia servir até de uma fortaleza para os gregos se refugiarem ali e se livrarem do ataque dos inimigos. Vocês estão vendo aí a Acrópole da cidade de Atenas, que está retratada nessa imagem. Essa Acrópole da cidade de Atenas, ela ficou conhecida pela construção do Paternon. O Paternon era o templo em honra à deusa Atena, que era a principal deusa cultuada pelo povo que vivia na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Então, aquelas ruínas que vocês estão vendo lá são as ruínas do Paternon. O que era o Paternon? Era o templo dedicado ao culto da deusa Atena, que era uma deusa que era cultuada pelo povo da cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Então, muito interessante você conhecer esses aspectos da história grega, esses aspectos da história da antiga cidade de Atenas, na Grécia. Dando continuidade, vocês estão vendo aí a imagem do busto de Homero. Quem foi Homero? Homero foi um famoso poeta grego. Viveu na Grécia Antiga. E ele escreveu obras que são famosas na literatura universal, as chamadas obras clássicas. A Ilíada e a Odisseia, que são narrativas de aventuras que envolvem os antigos gregos, né? Guerras, aventuras, batalhas praticadas pelos antigos gregos. Tanto que tem todo um período da história da Grécia que é chamado de período homérico. Exatamente o período que é retratado pelo poeta Homero nas suas narrativas. Então, minha gente, no período pré-homérico, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, que são antigos povos que viveram lá na Grécia antes mesmo de florescer a civilização grega. Então, esses povos chegaram e se fixaram na região. Isso em ondas sucessivas. Então, eles formaram a base da cultura grega. Então, antes mesmo dos gregos ocuparem a Península Balcânica, os antigos povos, aqueus, jônios, eólios e dórios, já habitavam aquela região. Então, esse período é chamado de pré-homérico, que é o período anterior à formação da civilização
grega, né, da civilização clássica da Grécia Antiga. Durante muito tempo, as únicas informações sobre o período posterior à invasão dos dórios na Grécia Antiga vinham dos poemas épicos Ilíada e a Odisseia, atribuídos, como eu já falei, ao poeta Homero. Daí denomina-se esse período de período homérico. Então, tem um período muito longo da história da Grécia, que é o período depois da invasão dos dórios, que é um dos povos também que viveram lá na região, que sabe-se muito pouco da história dessa época. O que se sabe é apenas através das narrativas da Ilíada e da Odisseia, que são obras literárias atribuídas a Homero. Então, por conta disso, todo esse período da história dos gregos é chamado de período homérico. Ainda no período homérico, a organização social passou a ser baseada no gênus, uma espécie de grande família, com propriedade comunal nas terras. Então, tem um período da história da antiga Grécia, que é chamado de organização social do gênus, que as famílias começaram a ocupar o território, a ocupar a região, e essas famílias viviam nas propriedades e trabalhavam em comum, né? E aí começaram a criar uma agricultura de base familiar. Entretanto, os gênos entraram em colapso devido ao aumento populacional e às poucas terras férteis para o cultivo, o que gerou uma série de conflitos pelos direitos de usá-las. Então, assim, esse sistema de gênos não funcionou durante muito tempo, depois entrou em crise, porque houve um aumento muito grande da população da Grécia, e aí faltou terras férteis para que todos plantassem, para que todos cultivassem. E aí começou a ter conflitos, e depois, então, o sistema entrou em colapso. Como consequência, a terra comunal foi, aos poucos, tornando-se propriedade privada, o que acentuou desigualdades sociais. Então, olha só que interessante. Nesse período inicial da Grécia, a agricultura era praticada de forma comum. Então, as terras pertenciam a todos. As famílias dividiam as terras. Então, esse sistema aí de gênos, né? Propriedades comuns, terras, onde todos plantavam, todos usavam. Depois, aí vem a crise, muda, e aí vai criar a propriedade privada. Aí começam as desigualdades sociais. Porque aí uns começam a ter muitas terras, os nobres, os mais ricos, e outros ficam sem terra. Então a desigualdade social, ela vai iniciar e ela vai se expandir na Grécia Antiga a partir dessa mudança. E as terras mais férteis ficavam com os eupátridas, que eram os parentes mais próximos dos líderes dos gênios, formando uma espécie de aristocracia em torno de um monarca, o rei. Então já começa a mudar a política na Grécia Antiga, o sistema social também começa a mudar. Então aquelas terras melhores, aquelas terras mais férteis, acabavam ficando com os aristocratas, com aquelas pessoas de classe social mais elevadas, que eram chamadas de eupátridas. Então, acabaram na época até surgindo a figura de um monarca, a figura de um rei. No fim do período homérico, a economia da região volta a crescer. O desenvolvimento da navegação permitiu a colonização de terras distantes, estabelecendo-se o Egito no sul da Península Itálica, entre outras. Essa expansão ajudou a incrementar as atividades comerciais, dando origem a uma intensa rede de comércio. Então, os anos passaram-se lá na Grécia Antiga, aí veio o fim do período chamado de Homérico, aí a economia dos territórios gregos volta a crescer, também os gregos desenvolveram muito a navegação, isso permitiu a eles colonizar outras terras mais distantes,
E aí eles conseguiram chegar até no Egito, conseguiram mesmo chegar no sul da Península Itálica. E aí os gregos expandiram os seus territórios. E essa expansão do território grego, esse fato deles terem aprendido a navegar e chegado longe nos mares, fez com que as atividades comerciais crescessem cada vez mais. Até que os gregos já estavam envolvidos numa importante rede de comércio. Voltando agora, no período arcaico, né, que é um período bem antigo da história da Grécia. Algumas cidades gregas, até então governadas por soberanos, aboliram a monarquia, que era o governo de um só, substituindo por uma pequena elite governante, a aristocracia. Então, uma mudança política importante no período arcaico, as cidades gregas, que até então eram governadas por soberanos, quer dizer, por reis, por monarcas, então a monarquia foi abolida e no lugar do rei passou a governar a cidade um grupo de elite, algumas pessoas da elite, chamada de aristocracia. Em Atenas, que é uma das importantes cidades da Grécia Antiga, cidades-estados, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, que é chamada de governo da maioria, marcada pela participação do cidadão nos negócios públicos. Então, olha só que ideia interessante. Olha só que curiosidade. A democracia surgiu na Grécia. E a democracia surgiu na cidade de Atenas. Então, na cidade de Atenas, lá na antiguidade, surgiu um sistema de governo em que a maioria tomava as decisões. Esse governo passou a ser chamado de democracia. E a democracia ela é marcada pela participação do cidadão nas questões públicas. Então, o primeiro sistema democrático, né, essa primeira ideia de democracia que nós temos hoje, vem da Grécia e vem da cidade de Atenas. A cidade de Esparta, que era outra importante cidade grega, era inclusive rival de Atenas. Esparta destacava-se por ser uma sociedade rigidamente estratificada e também por seu espírito guerreiro. Então, a Esparta era uma cidade muito militarizada, né? Era uma cidade em que eles viviam da guerra, eles viviam fazendo muitas guerras. Então, as crianças já aprendiam a lutar desde pequenas, para se tornarem soldados, para poder lutar na guerra. Um pouco diferente de Atenas, que não tinha essa mesma questão de tanta militarização. Dando continuidade, nós temos aí o busto de Alexandre, né, que foi rei, o famoso Alexandre, rei da Macedônia. Então, Atenas e Esparta, cada uma dessas cidades, em seu momento, conquistaram a hegemonia do mundo grego. Mas a rivalidade entre elas levou ao enfraquecimento mútuo diante das investidas expansionistas de outros povos, como persas e macedônios, durante o chamado período clássico. Então, caros estudantes, as cidades da Grécia Antiga, as cidades que conseguiram mais prosperidade, as que foram mais importantes, foram Atenas e Espartas. Cada uma teve o seu momento de glória, cada uma teve o seu momento de hegemonia no mundo grego. Então, teve um período que Atenas era o grande centro da civilização grega. Depois,
O grande crescimento foi de Esparta, que passou a ter uma posição superior na civilização grega. Só que essas cidades eram muito rivais, e aí as guerras que aconteceram entre elas levou ao enfraquecimento de ambas. E aí acabou entrando em decadência. E também diante das investidas expansionistas de outros povos que tentaram conquistar os gregos. O caso, por exemplo, dos persas, o caso dos macedônios. Alexandre o Grande, ele conquistou a Grécia, né, nesse período aí, onde ele dominou as cidades gregas, as principais. Então, com as guerras, né, com os conflitos, o poderio, a influência das cidades gregas foram diminuídas. Da mescla dos valores e do intercâmbio cultural e econômico desses povos, sob o domínio de Alexandre o Grande, surgiu o chamado helenismo. Então, depois que Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, tem filme sobre ele, que conta a história de Alexandre o Grande, que conquistou um grande império. Então, depois que ele dominou os gregos, aí vem o quinto e último período da história da Grécia, que é chamado período helenístico, né? O helenismo, né? Que já sob o domínio de Alexandre. Aí vem toda uma mudança cultural, né? Toda a influência que Alexandre trouxe para as artes e para a cultura dos gregos. Nós vamos falar em seguida sobre a política em Atenas. Vamos explicar agora como era a política na cidade de Atenas. Os atenienses experimentaram várias formas de organização política. Então, essas cidades, elas eram cidades independentes, eram cidades autônomas, chamadas cidades-estados. Então, elas tiveram várias formas de governo. É como se essas cidades fossem um país independente, mas naquela época não existia ainda o conceito de país como hoje. Então, em Atenas, primeiramente teve a monarquia, então tinha a figura de um rei. Esse rei, ele era chefe nos tempos de guerra, ele era também juiz e sacerdote. Seu poder era limitado por um conselho de aristocratas, que eram chamados de aerópago. Então, o primeiro sistema político da cidade de Atenas, na Grécia, foi a monarquia. Tinha a figura do rei, do monarca, né, do soberano, que ele exercia papel de chefe, guerreiro, de juiz e de sacerdote. Mas existia também um conselho formado por nobres, por aristocratas, chamado de aerópago. Depois vem um segundo período na política de Atenas, que é chamado de oligarquia. Que a oligarquia era composta por 9 arcontes, né, que eram cidadãos gregos, né, proprietários de terras, e eles formavam uma espécie de conselho, né, para governar a cidade. Depois vem a timocracia. O governo era formado pelos mais ricos e somente donos de terra podiam participar. Então, um sistema de governo aí elitista, timocracia, que somente aquelas pessoas bem ricas e somente os que fossem donos de propriedades, de terras, poderiam fazer parte desse sistema de governo. Então, minha gente, recapitulando, a política na cidade de Atenas, primeiro teve um sistema de governo chamado de monarquia, depois substituído pelo sistema de governo oligarquia e, por último, timocracia. Dando continuidade, teve também tirania, que o chefe governava com poder ilimitado, sem perder de vista que devia representar a vontade do povo.
a nobreza perdeu o monopólio político que detinha. Então, esse período da política da cidade de Atenas, chamado de tirania, né, governado pelo tirano. O que era o tirano? Era um chefe que governava com todo o poder. E o poder dele era ilimitado. Então, ele poderia fazer bem o que quisesse. Né? Ele tinha um poder absoluto. E depois vem o último dos períodos, talvez o mais importante, que é a democracia. Participavam todos os cidadãos gregos. Então, a democracia, que surgiu lá na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, foi um período da história da cidade de Atenas em que o povo é que tomava as decisões. Né? Os cidadãos gregos é que debatiam e tomavam as principais decisões. Agora, não se engane, a democracia na cidade de Atenas era bem diferente da nossa democracia hoje. Porque o conceito de cidadão não é o mesmo. Mas quem é que era cidadão mesmo? E quem é que participava da democracia lá em Atenas? Veja bem, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, só era considerado cidadão os homens livres e que possuísse terras, né, que possuísse uma condição social elevada. Mulheres, escravos, estrangeiros, crianças não eram considerados cidadãos. Então, não podiam participar dessas discussões nas cidades, não podiam participar das decisões políticas. Hoje, nós sabemos que a democracia é diferente. Cidadão hoje é todo ser humano, é toda pessoa, independente se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança, se é negro, se é branco. Hoje, todos são livres e todas as pessoas são cidadãs. Então, todos têm os mesmos direitos, segundo a nossa Constituição. Então, a nossa democracia hoje, ela é diferente da democracia que existia na Grécia Antiga. Porque não era todo mundo lá na Grécia Antiga que participava da democracia. Era somente um grupo mais de elite. Então, como está dizendo aí, não eram todos habitantes da poli ateniense. Então, nem todo mundo que vivia lá na cidade de Atenas era considerado cidadão. Não. Por exemplo, mulheres não eram consideradas cidadãs. Então, a sociedade grega era uma sociedade muito machista. Naquela época, né, não tinha ainda esse conceito, essa ideia de machismo, de feminismo, mas era uma sociedade machista. Né? A mulher não tinha espaço na sociedade. Os escravos, que geralmente eram vencidos na guerra, ou então que possuíam dívidas, eles também não eram considerados cidadãos. Estrangeiros, nas cidades gregas, também não eram considerados cidadãos. E não, então, nem todo mundo que habitava a polis grega, a cidade de Atenas, era considerado o cidadão. Devemos ter em mente que, para os gregos, o cidadão era quem estava envolvido com a defesa militar da cidade. Ou seja, os guerreiros, também que possuíssem terra e, consequentemente, pudessem arcar com os seus equipamentos. Então, assim, somente as pessoas de classes sociais mais elevadas eram consideradas cidadãos na sociedade grega. Então, como eu já disse, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros estavam excluídos da cidadania nas cidades gregas, por diferentes razões. Se comparada com a nossa vivência de democracia, percebemos que a experiência grega limitava bastante. Ou seja, naquela época lá, pouca gente era considerado realmente cidadão. Outro aspecto diferente da democracia grega é que era direta, enquanto a nossa é representativa. Então, lá o cidadão ele participava direto das discussões políticas.
Ele ia lá nas praças, ele ia lá na Acrópole de Atenas debater a política. Nós não fazemos isso. Na nossa democracia hoje, nós elegemos os nossos representantes. E eles lá é que decidem por nós. Então, existem as eleições, e aí nós votamos em deputado, nós votamos em vereadores, prefeitos para as cidades, nós votamos no presidente da República, e eles é que tomam as decisões no nosso lugar. Então, hoje nós temos uma democracia representativa. Na Grécia Antiga, eles não votavam para escolher ninguém. Os próprios cidadãos gregos iam lá debater e opinar. Bom, vamos falar um pouco agora da sociedade. Como era a sociedade na cidade de Atenas? A população da antiga cidade de Atenas, ela estava dividida em 5 classes. Existia os eupátridas, que eram os bens-nascidos. Então, eram aquelas pessoas de famílias ricas. Eles eram donos das melhores terras. Então, o primeiro grupo da população que vivia em Atenas eram os eupátridas. Então, era a classe mais rica. Era os que nasciam de famílias já, de nobres, de famílias já ricas. Eles possuíam as melhores terras. Tinha um outro grupo chamado de geomores, ou georgoi, que era formado pelos pequenos proprietários de terras. Então, aquelas pessoas que possuíssem terras, não eram terras enormes, não eram grandes propriedades, como os eupátridas possuíam, mas já eram algumas terras. Então, eram os geomores ou georgoi. Tinha um outro grupo chamado de demiurgos, que eram os comerciantes e os artesãos. Tinha os metecos, que os metecos eram constituídos principalmente de estrangeiros. Eles eram comerciantes livres, mas sem direitos civis ou políticos. Então, na cidade de Atenas, quem era estrangeiro, ou seja, quem não era grego, era chamado de meteco. E tinha os escravos. Os escravos eram, geralmente, prisioneiros de guerra, sem direitos políticos. Em algumas polis, eles poderiam exercer todos os ofícios, menos a política. Então, na Grécia Antiga, na sociedade grega, existia, sim, muitos escravos. E esses escravos não tinham direito à cidadania. Os escravos, por que se tornavam escravos? Por serem prisioneiros de guerra, vencidos na guerra. Então, os gregos faziam dos povos que eles venciam na guerra seus escravos. Eles não tinham direitos políticos, Eles poderiam até trabalhar nas cidades, menos exercer a política. Bom, vamos falar sobre a educação e vamos falar sobre a mulher na sociedade ateniense. Vocês estão vendo aí um vaso da antiga Grécia, que tem aí imagens de mulheres gregas, de mulheres atenienses. Tem uma música famosa de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, que fala exatamente de como era a condição das mulheres na cidade de Atenas. A ideia de que o objetivo da educação é a preparação do cidadão, tão mencionada na atualidade, nasceu em Atenas. Então, minha gente, essa ideia de que a educação prepara o cidadão para a vida, para o convívio na sociedade, para o trabalho, essa ideia ela surgiu na Grécia Antiga. E essa ideia surgiu na cidade de Atenas. Para eles, o que dizia respeito à polis afetava toda a sociedade e seus membros. Por isso mesmo, a educação priorizava a formação integral do indivíduo, com bom preparo físico, psicológico e intelectual. Então, os antigos gregos valorizavam muito a educação. Para eles era importante estudar, porque a educação formava os bons cidadãos.
Então, nas polis gregas, ou seja, nas cidades da antiga Grécia, eles se preocupavam muito e priorizavam a formação integral dos indivíduos. E eles achavam que o indivíduo tinha que ser preparado. Ele tinha que ter um bom preparo físico, então fazer atividade física era muito importante. Ele tinha que ter um bom preparo psicológico e também um bom preparo intelectual. Então, era assim a visão de educação que se tinha na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Inicialmente, a educação representava duas finalidades: o desenvolvimento do cidadão leal à sua polis e a formação do homem com pleno domínio de si, o homem equilibrado. Então, por que os homens eram educados lá na cidade de Atenas? Com essas duas finalidades. Para ele se tornar um homem dedicado, leal à sua cidade, e também para ele ter uma formação com pleno domínio de si, e para ele ter o equilíbrio. Vamos falar agora sobre a condição da mulher na cidade de Atenas, assim como em toda a Grécia. Então, a condição da mulher naquela época era de completa submissão ao mundo masculino. Então, a mulher nas cidades gregas, tanto em Atenas como até mesmo em Esparta, né? Em Esparta era um pouco diferente, né? Nós vamos falar disso mais adiante. Mas em Atenas, né, a mulher ela vivia em completa submissão ao homem, né? A mulher não tinha autoridade nenhuma. Então, as mulheres eram dominadas pelos homens, chegando mesmo a serem comparadas com a situação dos escravos. Então, gente, ser mulher na Grécia Antiga não era fácil, não. Não era nada agradável, né? A mulher não era valorizada, né? Inclusive, ela era comparada até mesmo com os escravos. Então, teve um filósofo grego chamado Aristóteles que disse assim: a mulher é um ser imperfeito e, por isso, inferior. Que machista, né? Esse Aristóteles. Então, na mentalidade deles, né? Na mentalidade dos homens que viveram lá na Grécia Antiga, a mulher era assim. Hoje, nós sabemos que não é nada disso. Então, em Atenas, as mulheres bem-nascidas, né, aquelas mulheres de famílias ricas, viviam isoladas dentro de casa. Então, elas nem podiam andar pela casa. Vivia num dos aposentos, num dos quartos da casa. Então, olha só como era difícil a vida da mulher nas cidades gregas, né? As mulheres tinham que ficar só dentro de casa e, mesmo assim, isolada em um dos cômodos, né, geralmente no quarto, né, onde outras pessoas não frequentavam. Para os gregos, as mulheres tinham apenas uma função: a de gerar filhos, e de preferência, homens. Olha que machismo. Olha como a mulher era vista na Grécia Antiga. Mas isso aqui é um período histórico, minha gente. Ainda bem que a humanidade evoluiu tanto, né? E hoje já não pensamos mais assim. Mas na Grécia Antiga, a condição da mulher era essa. Eles achavam que a mulher era um ser imperfeito, que a mulher era inferior ao homem, que a função da mulher era só reprodutiva. A função da mulher era só gerar filhos, e de preferência, filhos homens. Então, os homens daquela época queriam ter filhos apenas homens. Opa, vamos continuar aqui na nossa aula. Falamos bastante sobre a cidade de Atenas. Agora vamos falar sobre a cidade de Esparta, que foi outra importante cidade-estado da Grécia Antiga. Então, a sociedade espartana, que é um pouco diferente da sociedade que viveu em Atenas. Vocês vão ver que tem muitas semelhanças, mas também tem algumas diferenças.
A sociedade de Esparta, ela era dividida em 3 camadas sociais diferentes. Tinha os espartanos, chamados também de espartíatas, que era a classe dominante, eram soldados profissionais. A única atividade a que podiam se dedicar, além da guerra, era a política. Então, minha gente, na sociedade que existiu na cidade de Esparta, lá na Grécia Antiga, havia o grupo social dos espartanos. Então, era a classe dominante na sociedade. Eles eram soldados profissionais, eles eram guerreiros, treinados desde criança para lutar na guerra. Né? Aquele filme 300, ele mostra a guerra, né, de Esparta, né? Então tem lá os soldados, tem um batalhão especial de soldados espartanos. Né? Quem nunca assistiu esse filme, recomendo assistir. Então, os espartanos, a função deles era guerrear, a função deles era lutar nas guerras, porque a cidade de Esparta era muito militarizada, né? Vivia muito da guerra. Além da guerra, a outra atividade que eles podiam se ocupar era da política. Quer dizer, era discutir os problemas da cidade e buscar as soluções. Havia um outro grupo social na cidade de Esparta, que eram os periecos. Os periecos, eles eram pobres, porque eles eram camponeses, eles eram comerciantes e artesãos. Alguns possuíam terras e bens, mas eles tinham pouca autonomia. O casamento entre espartanos e periecos era proibido. Olha aí, quem era da classe mais alta, quem era da classe dos espartanos, que era a classe dominante em Esparta, não podia sequer se casar com quem era da classe dos periecos. Quem era camponês, quem era artesão, só podia casar entre eles. Não podia casar com ninguém que fosse lá da classe espartana. Isso era proibido. Os periecos também serviam no exército, só que numa unidade militar separada, né? Provavelmente eram aqueles que iam na frente para morrer primeiro, né? Então, eles não tinham o mesmo privilégio do que os espartanos. E depois tinha a terceira classe, os ilotas, que eram os servos. Eles cultivavam a terra, iam muitas vezes à guerra como escolta. Olha aí, ó, como carregadores, como criados. Né? Para prevenir as constantes revoltas, os espartanos promoviam mudanças anuais de ilotas. Né? Então, esse era o grupo menos privilegiado da sociedade espartana, os ilotas. Né? Eles eram servos, trabalhavam na terra. Alguns iam até para a guerra também, mas numa posição bem inferior. Eles eram criados na guerra, né? Eles serviam até como carregadores de munição, de armas, faziam escoltas. Né? Então, eles não tinham o mesmo privilégio que os espartanos tinham. Vamos falar agora sobre a educação. E vamos falar sobre a condição da mulher na sociedade espartana. Aí vocês estão vendo aí uma estátua de mármore, né? É um guerreiro, né? Espartano, é um soldado da cidade de Esparta na época da Grécia Antiga. Vamos ver se a educação e a condição da mulher na cidade de Esparta era diferente da cidade de Atenas. Em Esparta, a educação das crianças era tarefa do Estado e tinha como finalidade a preparação do indivíduo para a guerra. Então, a cidade de Esparta, ela era tão militarizada, eles gostavam tanto de guerrear, tanto de guerra, que as crianças, desde pequenas, já eram preparadas para lutar na guerra. Claro que as crianças do sexo masculino, os meninos, os adolescentes, os jovens. As mulheres, não. As meninas, não. Aos 7 anos, os meninos espartanos já iniciavam sua educação, como veremos com mais detalhes adiante.
Então, como eu falei, desde pequeno já começava a treinar para lutar na guerra. Os meninos da cidade de Esparta. O treinamento militar iniciava-se quando a criança tinha apenas 7 anos de idade. A educação das mulheres limitava-se a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. Olha aí, ó. Também na cidade de Esparta, a visão que eles tinham das mulheres era que as mulheres só eram úteis para poder gerar filhos, né? E gerar crianças que sejam saudáveis, né? Meninos, né? De preferência, homens, para poder serem bons soldados na guerra. As jovens praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas nas festas. Então, assim, era muito banalizado a questão do corpo da mulher, né? As jovens, né, às vezes tinham que ficar nuas até nas festas lá que existiam nas cidades. Mas elas faziam atividade física, faziam exercício, até para poder serem saudáveis e para gerar filhos saudáveis. Só que comparando as mulheres da cidade de Esparta com as mulheres da cidade de Atenas, a condição das mulheres de Esparta era mais favorável. Elas eram mais livres, né? Até porque os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis. Os maridos passavam a maior parte do tempo nas guerras. Então, geralmente, quem tomava conta da casa, quem cuidava dos filhos, eram as esposas, eram as mulheres. Então, a mulher em Esparta, ela teve um papel familiar muito mais importante do que na cidade de Atenas. Porque ela foi, na verdade, a base da família. Os homens viviam fora, viviam guerreando muito tempo. Vinham em casa poucas vezes. Né? Então, a mulher ocupou mais esse papel, né, de cuidar da família. Então, a mulher de Esparta, ela teve mais uma certa liberdade, comparando com as mulheres de Atenas. Vamos falar como era o tratamento dado às crianças e como era esse treinamento militar na cidade de Esparta. Ao nascer, a criança era examinada pelos anciãos espartanos. Então, por aqueles homens mais velhos, né? Aqueles homens que faziam parte da administração da cidade. Se fosse sem defeitos físicos, a criança devia viver. Se não, era tirada do alto de um monte, para que não passasse sua inferioridade física a possíveis descendentes. Minha gente, olha que crueldade que acontecia com as crianças lá na cidade de Esparta. Vejam bem, quando nasciam as crianças lá em Esparta, se a criança era saudável, se ela não tinha nenhum defeito físico, então ela era bem tratada. Então, ela devia viver. Porém, se a criança nascesse e tivesse algum defeito físico, né, se a criança tivesse alguma deficiência, então essas crianças, elas eram mortas. Elas eram sacrificadas. E você sabe como é que eles faziam isso? Eles subiam no alto monte, né, subiam numa serra, onde tinha um grande buraco, né, um precipício, e de lá de cima eles lançavam as crianças, né? E as crianças eram mortas com essa crueldade. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham crença que se eles não sacrificassem aquela criança que era deficiente, então essa deficiência ia passar para as outras crianças saudáveis. Meu Deus, que mentalidade, né? Mas isso era coisa da antiguidade. Eles pensavam assim. A ciência não era ainda desenvolvida. Graças a Deus que hoje em dia nós damos um outro tratamento, né, às crianças que nascem com alguma deficiência. Ninguém mais é sacrificado dessa forma tão cruel. Até os 7 anos, a criança era cuidada pela mãe. Isso em relação ao menino, as crianças do sexo masculino. Então só ficava com a mãe até os 7 anos. Depois dos 7 anos, essa criança era entregue ao Estado, quer dizer, à cidade grega. E aí essa criança, ela já era treinada,
ela ia para um centro de treinamento, já treinar para a guerra. Então, essa criança ela era educada de acordo com os valores espartanos. Então, olha só o que acontecia com os meninos lá na cidade de Esparta. Só ficava com a mãe até os 7 anos. Era cuidado pelas mães. Que tristeza para essas mães, né? Aos 7 anos, as mães já sabiam que tinha que entregar os filhos. E aí os filhos eram levados para os centros de treinamento militar e lá eles eram treinados já para aprender a lutar na guerra. Aos 12 anos, tinha início a educação militar, sendo que a criança com 12 anos era mandada para o campo, onde devia ficar sozinha. A criança tinha que se virar. Era um teste de sobrevivência, tipo assim, no limite, igual o programa da Rede Globo que vai começar hoje. Então, essa criança ela tinha que se virar por conta própria. Isso com apenas 12 anos. Era um teste, né? Era um treinamento para saber se a criança com 12 anos já sabia se virar sozinha. Então, a criança dormia ao ar livre, a criança enfrentava feras, animais, né? A criança tinha que enfrentar todos os obstáculos da floresta. Aprendiam a roubar com agilidade, pois se fossem pegos roubando, seriam espancados até a morte pela inabilidade. Então, se a criança tinha que ser treinada a furtar, a pegar o objeto, a comida, né? Porque eles tinham que ser bem hábeis. Se a criança não conseguisse, ela era até morta. Essa fase tinha por intuito fortalecer o físico e desenvolver habilidades indispensáveis ao bom soldado. Então, os meninos lá na cidade de Esparta já iniciavam o treinamento militar com apenas 12 anos. Quando tinha que viver no mato aí, esse no limite, esse treinamento forçado, né, para poder aprender, para poder se educar a ser um bom soldado. Aos 17 anos, os rapazes eram submetidos a uma prova, a Cripítia, né? A Cripítia. Os jovens se escondiam pelos campos munidos de punhais para degolar os escravos. Os que eram aprovados nesse teste tornavam-se independentes, recebendo um lote de terra. Em seguida, passavam a viver como soldados no quartel, sem poder casar, até completar os 30 anos. Só a partir dos 30 anos podiam participar da assembleia, podiam casar e podiam deixar o cabelo crescer. Quando completava 60 anos, se aposentavam do exército e podia integrar o conselho dos anciãos, que era chamado de gerúsia. Então, olha só que hábitos interessantes lá do povo da cidade de Esparta, na Grécia Antiga. Então, os adolescentes com 17 anos já eram submetidos a uma prova, a uma rigorosa prova, para saber se já eram bons soldados, se já podiam lutar na guerra. E aí eles eram treinados até a matar escravos com punhais. Se eles fossem aprovados nos testes, né, numa prova chamada de Cripítia, aí eles se tornavam independentes, já recebiam um pedaço de terra e aí já se tornava um soldado espartano. E aí eles passavam a viver como soldados. Só que quando eles eram soldados, quando eles serviam o exército, eles não podiam ter mulheres. Eles não podiam relacionar-se com mulheres. Tinham que dedicar só à guerra. Até os 30 anos. Tinham que ficar só lutando na guerra. Depois dos 30 anos, aí eles podiam já casar, né, podia ter uma esposa e também já podia deixar o cabelo crescer. Antes, como soldado, não era permitido deixar o cabelo crescer. E eles lutavam a vida toda, praticamente, como soldado. Só quando eles completavam 60 anos é que eles se aposentavam do exército. E aí eles passavam a fazer parte do Conselho dos Anciãos, que eram os chefes políticos
da cidade, os que reuniam e discutiam os problemas. Então, minha gente, essa é a explicação, né, sobre a civilização, né, da Grécia Antiga. Então, nós falamos bastante sobre as cidades gregas, né, as polis gregas, falamos sobre as sociedades, então explicamos muitas coisas aí, né, nós temos aqui vários alunos interagindo com a gente, alguns até colocando algumas mensagens, né, nós vamos aqui estar passando algumas para vocês. Então, eu vou terminando a aula, né, agradecendo a vocês que estão assistindo, né, e também agradecendo a todos os alunos que assistiram. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.